Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Clube do Sucesso e hoje nós vamos falar com vocês sobre esporte. E nada melhor do que uma pessoa aqui, uma referência em Bento Gonçalves, tricampeã no esporte, no pádel. Então siga nesse episódio, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Fernanda Abarzua, seja muito bem-vinda a esse episódio. Então, quero te agradecer aqui pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite, né? Pra gente falar um pouco desse esporte, assim, que é fascinante, um esporte que tá tomando conta, né? Das pessoas, enfim. E nada melhor do que tu, né? Uma referência hoje na modalidade feminina, inclusive na nossa cidade aqui, para falar. Então, eu gostaria, como de costume, assim que a gente abre o programa, para quem não te conhece, enfim, tu contar um pouquinho quem é a Fernanda, como tu começou o esporte. Então, fica à vontade para trilhar, né, essa tua história aí. Tá certo, então. Bom, meu nome é Fernanda Abarzua, sou jogadora profissional de pádel. Comecei a jogar pádel lá por 2011, 2012. Comecei a profissionalizar um pouquinho mais, a treinar mais em 2013. 2013, tava numa época que eu tava treinando muito. Aí, 2014, comecei a jogar a primeira categoria profissional. E aí, depois disso, comecei a jogar, a tentar profissionalizar cada vez mais. E depois, 2016, aí teve uma convocação que eu fui cortada. 2017 teve minha primeira convocação. E aí, 2018 tive uma lesão, que daí depois deu tudo certo. E aí, depois disso, fui convocada todos os outros anos. Ah, legal. Até agora. Recentemente, tu participou do campeonato, inclusive foi bem classificada, ou seja, Sim. primeiro lugar, né? E então, quando tu olha para trás, às vezes, todas as dificuldades que tu passa, assim... Quando tu disse foi cortada, em função do que, por exemplo? Para quem, pro leigo que não conhece, nós, inclusive, aqui... Estamos falando de seleção brasileira, né? Isso aí. É uma polêmica, né? Na verdade, que aconteceu, né? Eu tava entre as 8 melhores do Brasil. Se eu não me engano, eu tava em sexto. E não era obrigado, né, a convocar as 8 melhores, tá? Eu lembro que, na época, eram 4 melhores. As 4 primeiras do ranking eram para ser convocadas. Só que o técnico decidiu convocar uma outra menina que... Na verdade, nunca tinha perdido para ela, mas por influências de outras pessoas, ele convocou. E aí ele me deixou de fora. Isso foi um baque. Nossa, eu desisti de jogar. Parei de jogar por um tempo. Chorei muito. Nossa, lembrando agora até me dá um negócio assim, porque foi muito difícil na época. Eu me reerguei assim de tudo, porque querendo ou não era a minha profissão, era uma coisa que eu desejava muito. Enfim, agora passou tudo e não, mas é muito legal tu trazer isso, porque daqui a um pouco tem algum esportista, alguém que tá na mesma situação que tu, e hoje, né, passa esses desafios, tu traz a medalha representando muito bem a nossa cidade como primeiro lugar, né? Tu é inclusive tricampeã pan-americana do esporte, ou seja, tu tá colecionando, né, enfim, títulos, né, muito importante pra tua carreira, assim. Sim. Então, e se tu fosse desistir lá quando tinham te cortado, esses títulos não estariam na tua mão hoje. É verdade, isso com certeza. Eu fico muito feliz por ter voltado a jogar. Na real, eu fiquei acho que 3 meses afastada e depois eu comecei a voltar aos poucos e aí decidi voltar para tentar, para profissional, para tentar alguma coisa maior, uma possível convocação, né, no ano seguinte. Fernanda, tu sabe, Julian, que eu ia fazer a mesma pergunta. O que significa ser cortada, assim, pra gente entender, né, como é que é uma convocação e tal, porque, de certa forma, tá distante da gente. Mas, já que a gente tá falando de esportes, né, a gente sabe que o próprio pádel, né, de certa forma é uma coisa que não tinha uma tradição no país, é um esporte relativamente novo, se a gente for pensar em história brasileira relacionada a isso, e não diferente de outros. O esporte sempre é visto, parece, como
aquilo que a gente deixa de lado, assim, né? E a gente sabe que o esporte hoje, ele é inclusivo, ele tira muito jovem de descaminhos da vida, dando oportunidade e tal. De certa forma, ele é democrático, porque tu tem como também tá participando de vários grupos e tal. Mas eu queria que tu trouxesse, porque assim, ó, se desde 2011 tu já treina, participou de vários Pan-Americanos, foi várias vezes campeã, qual assim ainda tu vê, né, como grandes dificuldades, né, principalmente por a gente estar na ponta do continente americano, quando é que a gente está olhando para o Brasil como um todo, a gente sabe que, pelo menos a minha percepção como brasileiro, tá, que há uma concentração muito maior em atletas de São Paulo, Rio de Janeiro, na parte mais centro-oeste. E muito menos de atletas que estão nos extremos do Brasil, tá? Como é que é a tua visão, assim, sobre as principais dificuldades? Se tu puder também trazer um pouquinho do momento, assim, do Brasil, de como tu está enxergando isso. Porque eu acredito que tem muita gente que te segue, se inspira, né? Tá já pensando, olhando no futuro, pensando, um dia eu quero estar no lugar que ela está. Qual a mensagem, assim, relacionada a essas dificuldades e o momento do país? Hoje a gente não vive como atleta. Eu não vivo como atleta, né? Eu trabalho, dou bastante aulas para conseguir ter uma vida razoavelmente boa. Então, isso já é uma dificuldade que tem no esporte e no pádel em si, né? Tu tá como número 1 do ranking e tu não ganha absolutamente nada por isso, né? Tu tem que correr atrás, tem alguns patrocínios, né? Que nos ajudam a, pelo menos, cobrir os gastos, né? Dos torneios, gastos de professores, gastos de físico, técnico, de fisioterapia, alimentação, enfim, né? Isso aí eles ajudam a cobrir, né? Mas em relação ao Brasil, o pádel ele é muito concentrado no sul. Eu acho que isso foi uma grande relevância aqui. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses são os maiores centros aqui que existem nessas regiões. Está começando a crescer bastante em São Paulo, Santos, aí Rio de Janeiro, acho que tá tendo bastante uma grande proporção o pádel, mas aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná tá tendo muitas quadras de pádel, o que é muito bom, né? Muito bom porque tá tendo novos atletas, que antes o Brasil tava... Como o Brasil, querendo ou não, ele tá longe da Europa. Lá tem a maior concentração de padelistas do mundo, né? Então, tu vai a cada esquina, tem uma quadra de pádel. Na Espanha, por exemplo. Então, tá muito forte o esporte lá. Aí tem Espanha, Itália, Portugal, França, que tá cada vez mais crescendo. Só que o Brasil ficou um pouco para trás, porque não tem tantos torneios. Eu jogo 4 torneios por ano, se tu for ver, tipo, profissionais. Aí tá, daí se tiver um gaúcho, que às vezes a gente não joga por causa de meio que birra com a confederação. Senão a gente joga mais torneios amadores, aí a gente acaba jogando na categoria masculina, né? Então, eu acho que isso também ajuda a gente a ficar um pouco mais para trás na situação mundial, né? Mas como a situação aqui do Brasil é concentrada mais no sul, acho que a gente tem um grande olhar, mas, claro, só daqui do sul, né? A gente não tem um olhar, tipo, São Paulo, tu vai pra São Paulo, ninguém vai saber o que é pádel, né? Dificilmente, poucas pessoas. Então, fica difícil também de crescer o pádel no Brasil, né? Porque fica concentrado muito só no sul, né? Na minha opinião. Sim. Então, na verdade, fica um esporte mais concentrado e nós privilegiados, de certa forma, por ter ele mais concentrado próximo a nós aqui. Isso. Né? O pádel veio muito da Argentina. Bom, tanto é que a Argentina, esse ano passado, se eu não me engano, ano retrasado, foi campeã mundial, né? Então, a Argentina tá ainda muito forte, mas o que eles fazem? Tem atleta bom, eles mandam para Espanha. Para Espanha. E aqui no Brasil também já tem alguns atletas indo para Espanha. A gente tem 2 jogadoras aqui, a Manu e a Raquel, que jogam lá na Espanha. Tem o Lucas Bergamini, que é aqui de Bento Gonçalves.
Tem daí os outros guris, tem o Lucas Campagnolo, o Pablo agora se aposentou, o Pablo Lima, que ele é de Porto Alegre. Enfim, o Lucas e os dois Lucas, né, o Campagnolo e o Bergamini, que estão lá, são top 10 dupla da top 10 do mundo, né? Então, eles são uma grande referência para nós também. Então, mas assim, se tu quer crescer, tu tem que ir pra lá. Se tu quer evoluir, se tu quer algo maior, tu tem que ir pra lá. Até porque eu acredito que a própria indústria do esporte, seja raquetes, tudo que envolve, né, as competições, ela acaba se concentrando não lá onde está mais forte, né? Claro, muito. Então tu tem até acessos a equipamentos, ou como se diz, raquetes, enfim, tudo, né? Exato. Com de uma pontas, estrutura, tanto quadras, física, tudo, né? assim, tudo tu vai encontrar lá. Nossa, eu fiquei lá um mês na Espanha, isso antes de ter filha. E, meu Deus do céu, é uma estrutura assim que eles vivem o pádel. Tipo, pra te ter ideia, o pádel ele é o segundo esporte mais praticado lá, né? Ele só perde pro futebol, se não me engano, pro vôlei. Então deve ser o terceiro esporte mais praticado. É impressionante. Lá tu fala pádel, eles sabem. Tu sai na rua, tu é número 10 do mundo, eles param pra tirar o autógrafo, assim, pra pegar autógrafo. Então é muito forte lá, né? Então aqui tá começando, tá crescendo muito. O que tá bem legal agora é que tu vai pra qualquer cidade aqui do sul, tem uma galera que já tem quadra de pádel. É impressionante. A quantidade de quadra que tá surgindo agora é uma coisa que eu nunca vi. Eu vou pegar e aproveitar que tem uma frase do Bernardinho, né? Que o Ismael ele trouxe o episódio passado. Que, bom, tu joga 4 torneios por ano. E essa frase dele é o seguinte, tua vontade de treinar tem que ser maior do que tua vontade de vencer. Porque se tu disputa pouco, quando tu acaba teu campeonato, o que te motiva a continuar treinando pensando em vencer de novo? Né? Claro. Então, cara, isso é algo que a pessoa tem que ter muito ciente na cabeça, porque senão é muito fácil ganhar desistir e até nem tá vivendo mais, né? Eu falo assim, eu já pensei muitas vezes em desistir, vocês não fazem ideia. Tanto ano passado, quando a gente perdeu uma final de brasileiro, que a gente tava muito bem no jogo e a gente decaiu. A gente para e pensa assim, será que vale tudo isso a pena? Sabe? Então tem toda essa questão por trás que a gente pensa, não, tem que ter aquela persistência de querer. Eu vejo hoje muitos jovens que têm um baita talento com pádel, assim, que se eu tivesse na idade deles, porque eu comecei com 20 anos, né? Na idade deles, o talento que eles têm, tá louca, eu não estaria aqui no Brasil, estaria na Espanha, pode ter certeza, né? E eu vejo que eles desistem. Eu é só apertar um pouquinho mais, tipo, vamos treinar agora 5 vezes por semana. Não encontro mais eles, sabe? Então, eu vejo muito isso. Tem muita... não sei se é nova geração ou se eu fui criada diferente, mas eu treinava 5 vezes por semana, 3 horas por dia, quando eu tava começando. Quando eu treinava com o Júlio e com o Lucas, né? Na época que o Júlio e o Lucas estavam como top do Brasil, eu treinava com eles. Eu me metia lá no treino, atrapalhava mais do que ajudava, mas... Mas eu treinava todos os dias. E eu vejo que agora a galera não... os jovens aí não tem mais essa ambição, essa vontade. Parece que eles desistem muito fácil. Mesmo às vezes aqueles que tu enxerga e identifica que às vezes tem uma facilidade um pouquinho maior para o esporte. Assim. Tu aperta um pouquinho mais, não sei o que, vai ter que cuidar agora da alimentação, vai ter que cumprir o horário, não sei o que. Aí começa a falhar. Aí, Fernanda, não tô muito bem. Eu tenho que estudar. Não que não seja importante, eu acho que é muito importante, tem que ter. Mas eles dão desculpas, sabe? Tipo, hoje eu não vou poder, tenho que não sei o quê. Então, o desistimento sempre acontece, né? Não todos, não tô generalizando. Mas eu vejo muito, acontecendo muito. E não aqui, né? Não só aqui, mas como no esporte em geral, no pádel, assim, como eu tenho a vivência do pádel, eu falo com as gurias, e é isso, tem pouquíssimos, são raros os que têm essa disciplina. Sim, isso é o grande desafio da nova geração, né? Porque pro esporte, pro trabalho, para tudo. Tu aperta tem os meninos prodígio, né? As meninas prodígio, mas também ao mesmo tempo... tem gente muito cedo, né? Porque hoje tu pega, cara, criança de 12 anos, eu chamo de criança, né? Uhum. De 12 anos que o cara na internet já é um mago, né?
E isso também é uma grande preocupação, se a gente for olhar, de como é a introdução, né? Porque se nós voltarmos no tempo, e não estamos falando de muito tempo, estamos falando de... Beleza, vamos voltar 30 anos atrás, né? A gente tá falando da década de 90. Década de 90 a galera jogava vôlei, futebol na rua, sabe? Tava tranquilo, ficava até tarde, brincar. 2000 ainda eu acho que pega assim um pouco disso. Mas hoje a gurizada é de apartamento, né? Porque a gente tá se trancando dentro de casa. Tu não vai pra rua pra jogar bola ou pra outras coisas, tu não sabe quem são teus vizinhos, então o contato mesmo é dentro da escola. Exato. Né? E aí, Fer, falando disso, porque muitas pessoas não sabem, né, o esporte como profissão. E eu tenho certeza que tu mesma falou, tu tem 2 atividades, né? A parte esportiva e a parte profissional de ter que dar aula e tudo isso. Eu me lembro do falecido Moisés, que a gente perdeu muito cedo, o violonista, sim, né? Sim. Eu cometi uma gafe absurda com ele e eu quero dividir isso porque eu passei também por isso. Quando é que nós éramos músicos. Ele falou, eu falei, bah, Moisés, e aí, como é que tá, meu? Da música e tal. Tá vivendo do quê, velho? Não, música. Tá, cara, tá trabalhando com o quê? Não, velho, pô, a música é meu trabalho, cara. A música é meu trabalho. Então, eu mesmo sendo músico que trabalhava com isso, tendo esse certo preconceito de entender o que é. E por que eu dou sempre essas voltas, né? Eu tento contextualizar o negócio pro pessoal entender. Porque eu queria te perguntar como que é a rotina de um atleta profissional, né? Por quê? Porque eu sei tudo que tu pode abdicar hoje para poder encarar o esporte, desde alimentação, treinamento, família, tudo isso. Então eu queria que tu falasse um pouquinho da tua rotina, o que tu faz, como faz, para o pessoal também entender que para chegar no título, quanta coisa antes, né, é deixada de lado para poder ter foco e se manter no objetivo. Tu tem que fazer escolhas, na verdade. Muitas. De tempo. Nossa, quando, imagina, eu tava com 20 e poucos anos, as minhas amigas todas indo pra festa, e eu tinha torneio, cara, eu jogava todos os finais de semana um torneio. Jogava serrano, gaúcho, brasileiro, era torneio, aonde que for eu ia jogar. Era muito engraçado, porque daí eu perdia casamentos. E, tipo, nem era... Na época, eu achava importante, né? Mas, tipo, eu vejo agora, nossa... Tipo, teve tantas coisas que eu abdiquei. E... Pra jogar torneios, pra me dedicar, sabe? Eu não tô falando, eu não sou... Não, vou falar bem da verdade, eu não sou a atleta mais exemplar em questão de alimentações, treinos. Mas eu me dediquei já muito. Hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho uma filha, hoje eu tenho que sustentar, eu tenho que me sustentar, enfim. Então, que geralmente eu faço? Eu tento pelo menos manter uma rotina de pelo menos 2 a 3 vezes por semana de academia para fortalecimento, né? E exercícios mais específicos. Tento treinar pelo menos 2 a 3 vezes por semana de pádel, né? Isso é em média de 1 hora, 1h30 por treino. E é cuidar da alimentação, assim, tipo, evitar comer tanto porcarias, assim, ter uma alimentação saudável. Eu gosto de comer muito bem de manhã, né? O almoço, a janta eu cuido um pouquinho mais, né? Não vou dizer que eu não como chocolate, como, sou fanática, amo. Mas a gente cuida um pouco, sabe? Mas vitaminas, eu tento cuidar, vou pra nutricionista pra sempre ficar de olho nas vitaminas, porque... volta e meia já tá baixo, e aí tu sente no corpo, né? É impressionante, tu tá com as vitaminas baixas, tu já sente que não tem mais vontade de fazer nada, assim, tô dando aula pensando em ir pra casa, sabe? E quando tu tá bem, tá com todos os nutrientes certinho, nossa, tu dá 10 horas de aula sem problemas, consegue treinar sem problemas, né? Então, acho que isso é importante, né? Hoje eu não... Vou falar bem da verdade, não treino nem perto do que eu deveria treinar. Deveria treinar pelo menos todos os dias. Mas com a rotina com minha filha, eu não quero perder, sabe? Não quero perder esse vínculo. Então, tenho meus alunos, tenho o meu trabalho, né? Então, enfim, eu acho que poderia se dedicar mais, mas a gente ajeita conforme dá, né? Não adianta. Eu acho que, por mais que eu gostaria de me dedicar mais, a gente tem que fazer escolhas.
E muitas vezes eu prefiro ficar com ela do que tentar jogar. Mas só nessa tua fala aí de como tu distribui essa tua rotina, cara, tu tem que equilibrar muitas coisas aí, porque tu disse que tu tem alunos, tu é professora e tu treina, né, pessoas pro pádel. E também tu tem que treinar. Isso. Então, além de tu identificar o que os outros precisam melhorar, Sim. tu te identifica o que tu precisa melhorar também com alguém te ensinando. Isso aí, exato. Né? Então, e essas rotinas, esses contrapontos eu chamo, que é o quê? Tu perceber as dificuldades que aqueles que tu tá treinando têm e as dificuldades que tu tem em treinar com outra pessoa. Exato. Então, isso aí quase uma coisa puxa a outra, a minha impressão que dá ou não. Sim, com certeza. Eu tenho o Juliano é meu técnico, né? Então a gente fica discutindo lá, mas é que essa bola não sei, não, mas é que daí a gente fica, né, trabalhando os nossos pontos, o que a gente precisa melhorar um com o outro. E a gente treina juntos, né? Eu lanço bola pra ele lança a bola pra mim. Tem o Matheus também, que treina junto, que eu treino uma vez por semana com ele, que a gente faz uma diagonal, que também dá bastante ritmo de jogo. Enfim, a gente tem que trabalhar conforme a gente vai achando que tá certo, sabe? Às vezes nem sempre a gente tá certo, isso é um detalhe importante, né? Às vezes, eu acho que... Daí eu falo pro Juliano, eu acho que eu não posso jogar assim. E aí ele fala, não, eu acho que tu tem que jogar assim. Daí ele fala, eu acho que a tua bola tem que apertar mais. Tá, mas Juliano, se eu não consigo, o que eu faço, sabe? Então a gente tenta trabalhar dessa forma, assim, tentando achar onde que tá, o que a gente pode melhorar no pádel. Mas a importância, né, de ter ambiência de alguém de fora, com essa visão de fora, porque às vezes a gente fica muito limitado. Tem que ter, e na hora dos torneios também tem que ter alguém de fora. A gente tem que ter um coach do lado da quadra para dizer, olha, tá acontecendo isso. Porque a gente jogando muitas vezes não percebe, tá naquela tensão. Esse último brasileiro foi uma tensão só. Eu tava me sentindo, não que estavam me colocando responsabilidades, mas eu tinha muita eu tava me colocando muita responsabilidade nesse brasileiro. Então, eu joguei muito tensa todo o torneio, né? E sorte que tinha alguém do lado de fora pra dizer, cuida, não avança nessa hora, não tem porquê, bababá. Porque tem coisas que a gente não consegue observar, né? Então, isso é importante ter também alguém de fora da quadra pra nos falar, pra nos dar as dicas pra, né, talvez dar certo pra melhorar, né? Em Feri, quem que te acompanha quando tu vai nos campeonatos? É o Juliano mesmo? Não. O Juli, geralmente, brasileiro, esse ano eu não sei se ele vai jogar, por causa que não tem o BPT incluso. Acho que a profissional não tá junto com os brasileiros, né? O profissional masculina. Então, normalmente, a gente tem um técnico da minha parceira, que geralmente, e esse último torneio, a gente chamou o Bruno Nakid, que é um jogador de seleção, que ele mora lá em Curitiba, e aí ele nos acompanhou a semifinal. E aí, ele não podia ficar na final, e daí meu marido ficou lá de coach. Então tem que estar junto, tem que participar. Tem que ter alguém junto, sim. Ele sempre vai em todos os torneios comigo. Dificilmente ele não vai, ele joga a segunda categoria. Então, ele normalmente me acompanha, assim, e se precisar, ele dá umas broncas. Sempre em duplas? É sempre em dupla. Tá, não tem paddle solo, assim? Não, é sempre dois, né? Não, e é legal essa questão da dupla, que nós estávamos conversando antes, que a dupla dela, eles só se encontram nos campeonatos. Ou seja, ela não treina junto com a dupla que disputa o campeonato com ela. Ou seja, vocês treinam individualmente e se encontram no dia do campeonato para jogarem juntas. Isso aí. Eu e a minha parceira, a gente já jogou juntas pela seleção, né? Isso a gente começou a parceria ano passado. Né? A gente já jogou juntas já tínhamos jogado juntas pela seleção. E aí eu convidei ela pra gente jogar juntas ano passado. E só que a gente não... Cara, ela também tem um clube de pádel, ela dá milhões de aulas por semana. Como é que é o nome dela? Gabriela. Gabriela. Isso, Mena Barreto. Ela é da onde? Pelotas. De Pelotas.
Muito bom. Então ela dá 1000 aulas também. Cara, a gente não tem tempo pra se encontrar, pra treinar. Então, normalmente a gente, pré-torneio, a gente, oi, tudo bem? Vai, conversa, e aí vai jogar. Uhum. E aí no campeonato, cada um tem a sua posição. Isso aí. Hoje. Então tá bem definido as atribuições, vamos dizer, de cada uma e o que cada uma vai desempenhar no Isso aí. campeonato. E aí vai conversando durante o jogo. Eu acho que a gente tem que melhorar isso. Hoje a gente já tem uma sintonia muito grande, a gente se entende muito. Tipo, eu não preciso olhar pra ela, eu já sei o que tá acontecendo, sabe? Então, eu acho que tem muito isso também da dupla encaixar, né? Da gente se entender, de a gente ser amigas. Nossa, eu e a Gabi, a gente é muito amigas também, além disso, né? Então, a gente se entende na quadra, tem que ser assim. Senão... Que bacana. Fernanda, eu queria que a gente fizesse uma menção aos teus patrocinadores, porque eu acho muito importante a gente valorizar a Juliana nesse espaço. Sim. E tu falar para eles acompanharem o programa. Olha, vocês aí que estão nos assistindo, tem que acompanhar para valorizar. Então, eu quero abrir esse espaço aqui no clube agora para te vangloriar eles, porque o fato de uma empresa estar acreditando num atleta, acreditando no esporte, é uma forma também que a gente tem de tornar esse esporte cada vez mais popular. Sim. Porque a gente sabe que, principalmente no Brasil, cara, no mundo, isso aí é um problema mundial, né? A fatia do desenvolvimento econômico financeiro é muito maior para determinados esportes, né? Claro, tem muito mais jogador, tudo isso e tal, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar de olho, e é muito bom quando que a gente tem empresas locais que também estão acreditando nisso, né? Porque a gente sabe o quanto dinheiro se tira do bolso para conseguir chegar lá e ser primeiro lugar, né? Então tu tem esse espaço livre para te fazer um agradecimento especial aos teus patrocinadores. Muito obrigada, então. A Dale, né? Dale Cardi, que foi um curso que eu fiz, e a Aline Zhang sempre me apoiou muito, sempre foi muito parceira. Então, eles têm a Hora Unique, também daqui de Bento, que eles, o Guilherme e a Bruna, eles são pessoas sensacionais, que também apoiaram, começaram a me apoiar esse ano, e enfim, eles são muito... Eles são muito de esporte, do pádel, né? Então, eles ficaram faceiros, assim, quando a gente ganhou o brasileiro. Aí tem a Favorita Pádel, né? Que é uma empresa mais da fronteira, que também é um site onde tem produtos de pádel, raquetes, tênis, tudo que tu pode encontrar de pádel, tu vai encontrar lá. Tem a Cauim, que é a minha patrocinadora de roupas. E tem a Prefeitura de Bento, pelo Bolsa Atleta, que eles me auxiliam todos os anos. Tenho também um agradecimento muito, muito grande por eles. Tenho a Quiropraxia, a Bruna, quiropraxista. Ela me ajusta toda vez. Todo mês ela tá indo lá. É Bruna Rossetti. Rossetti, tá isso. Bom. Ela me ajusta todo mês. Então, são esses aqui. Tem a família Geiss. A família Geiss me patrocina também. Os melhores champanhes espumantes do Brasil. Enfim, então são esses patrocinadores. Muito bom. Que bom. E a gente faz um agradecimento também para vocês que patrocinam, né, os esportistas. É muito bom, né? A gente tá com a Fernanda aqui no nosso programa, Clube do Sucesso. E é isso que faz a diferença, né? Muitas vezes a pequena ação de um grande grupo, né, transforma tudo em algo grandioso, né? Tem mais um. Mais então, importante, conforme a Fernanda vai lembrando... Graças a essa raquete a gente pode treinar, eu consigo fui campeã brasileira. Qual é a marca que tu tá usando hoje? A Red. Red. Isso aí, a Red Brasil. Muito obrigada também, eles estão um patrocínio também financeiro, então é muito válido. Além todos os materiais de raqueteira, raquetes, então sempre que eu preciso eles estão me disponibilizando tudo que tem. Porque tu percebe, né, por mais que o atleta se esforce, é muito difícil o atleta se preocupar com tudo quando leva isso em paralelo, inclusive com as suas atividades para manter, né, o seu dia a dia também. Então, um pouco cada um, que nem tu comentou, né? Soma tudo e te ajuda a trazer os campeonatos, né? Isso aí. Nesse sentido. Não, o apoio deles é fundamental, assim, para amenizar os custos, né? Então, eu sou muito agradecida,
E agradeço sempre, enfim, eu acho que graças a essa toda a estrutura que eu tô tendo, eu consegui estar entre a primeira do ranking, ganhar os brasileiros, conseguir ir pro PAN, né? Porque são custos, né? Eu queria ter agora falando de bastidores, né? Porque tu falava de PAN. Eu já vi várias histórias, assim, de atletas que eu fiquei até, de certa forma, eu poderia dizer chocado, assim, sabe, Fernanda? Chocado porque quando é que tu imagina... tu fala de convocação, o pessoal fala, a partir de agora foi convocado, já é o governo bancando e tal. E aí o que me chocou foi que o cara dizia, não banca nada. Tu tá representando uma seleção, mas, se tu não for atrás dos teus patrocinadores, tá ferrado, porque não tem o fundo disso e tal. Eu queria que tu compartilhasse um pouquinho como é, por exemplo, ser convocada para um PAN e, efetivamente, quais são as suas responsabilidades, assim? Porque, teoricamente, tu está sendo convocada por uma seleção brasileira, tá? A gente imagina assim, nossa, agora ela vai ganhar salário, tá ganhando uniforme, um monte de benefício e tal. Mas eu queria que tu trouxesse a real, real, nua e crua. De como funciona isso, até pra gente desmistificar um pouquinho das pessoas que não têm essa noção, né? De qual é a real e do que efetivamente tem que fazer, assim, para poder participar. Certo. Até 3 anos atrás ou 4 anos atrás, a gente bancava tudo, inclusive a passagem, né? Só tinha uniforme, eles nos davam. Então, e lá, geralmente, o que acontece? O país cede que eles conseguem daí hospedagem, alimentação e tal, né? Então, a gente tinha o custo das passagens. De uns 3, 4 anos para trás, daí agora eles nos bancam a passagem. Eles pagam todas as passagens, então a gente não tem esse custo, sabe? Então, mas é só isso, sim. A gente não recebe nenhum, a gente para de trabalhar, então muitas vezes a gente vai, vamos parar de trabalhar 10 dias, né? Daí fica pensando, meu Deus, 10 dias a menos, né, de faturamento. Mas não adianta, é recompensador ir para uma seleção ser convocado, sabe? Mas claro, a gente não tem nenhum salário, não tem nenhum nada, né, que possa nos auxiliar, a não ser os nossos patrocinadores, que eles dão o auxílio aí da gente, então... Que é os que realmente acreditam isso aí. Na tua participação. Isso, né? aí, são isso aí. Então, mas agora a gente está já bem feliz que a gente não precisa mais pagar as passagens. Então, já são custos a menos, assim, que a gente tem. Que antigamente a gente tinha mais esse custo, né? E esse ano é ano de Mundial. Esse ano o Mundial vai estar bem legal. A princípio vai ser na Itália, o Mundial, então... E tu participa? Se eu for convocada, sim. Mas como eu vou estar em primeira do ranking, eles não têm como me tirar. Tá. É isso que eu ia te perguntar. Se a convocação ela tem a ver com o ranking, automaticamente, por exemplo, assim, sei lá, eu sou a primeira, ou a segunda, ou a terceira do ranking. As 3 primeiras estão garantidas. Isso. As 2 primeiras duplas, ou 3 primeiras duplas, não lembro, são garantidas para convocação. É uma regra que eles colocam para justamente não acontecer, tipo, de a primeira não ser convocada e ser a 8ª, sabe? Não. É por mérito. Né? Claro que tem as... Até por influência política que a gente falou antes, assim, daqui a pouco a influência vai lá e tira o talento para colocar a amizade. Isso aí. Antigamente isso até aconteceu inclusive com o Juliano Bergamini, na época de adolescente, que ele era para ser convocado e aconteceu a mesma coisa por influências, ele acabou sendo cortado e inclusive ele parou de jogar e voltou a 10 anos depois, e aí voltou a jogar depois. 10 anos, né? Mas ele parou. Ele teve uma decepção muito grande, assim. Foi o motivador que fez com que ele parasse. Sim, com certeza. Ele falou, não é isso, não é pra mim, e aí ele largou. Algo que vai além do próprio esporte, né? Não, e como machuca, né? Machuca muito, vocês não fazem. Machuca porque o esporte, ele é por mérito, né? Tu não se torna bom por ser amigo de fulano de tal, né? Tu se torna bom se tu treinar teu esforço. O tempo todo, buscando, né, alternativas e tal. Dedicação, né? Fernanda, outra coisa que eu queria saber, assim, é se quando... Porque, assim, tu é dona da empresa Fernanda, né? Se tu for pensar. Ela é a dona da própria empresa e ela é o principal produto. Então, tipo, tu não tem um empresário que tá cuidando dos teus negócios e tudo isso.
Uma curiosidade que eu tenho, quando que tá, por exemplo, chegando no momento agora, do PAN, por exemplo, ou desse Mundial, há um investimento maior por parte do patrocinador? Tu consegue buscar outros parceiros? Vou dar um exemplo prático, assim. A Red Bull tá de olho nesses atletas, e a Red Bull, ela te procura dizendo, Fernanda, a gente quer patrocinar a tua ida. Isso existe ou não? Tu que tem que ir lá cavar mesmo, tentar buscar bater de porta em porta? A gente vai atrás de patrocínio. Às vezes eu falo pro meu marido assim, que vergonha, vou tentar. O máximo que eu vou receber é um não. Sabe? Então, muitas vezes a gente não recebe nada. Em princípio, todos os patrocínios são fechados anualmente, então não tem alguma coisa extra para ajudar, então é o que tem. Então, na verdade, nós que vamos atrás, né? Que estão buscando, sim. E aí eu ia também te perguntar, porque, poxa vida, quando é que a gente chega nessa realidade, a gente vê o quanto é difícil, aí quanto que existe paixão e tal, né? E se manter, então a importância de se manter ainda no jogo para buscar os campeonatos. Que nem eu falei, depois que tu ganha o campeonato, tu sabe que tem mais todo um processo, um trajeto aí para ir pro próximo. Gente, eu já pensei em milhares de vezes em parar. Vamos ser realistas aqui. Quando a gente perde, a gente não quer mais jogar, a gente fica decepcionado com a gente mesmo, a cabeça fica ferrada, assim, muitas vezes. Então, eu já pensei muitas vezes em parar. Mas, assim, eu acho que a paixão vai além, eu acho que o esforço vai além, e a gente segue treinando. Mas, sim, muitas vezes a vontade é de parar. Ainda mais sem incentivo, né? Se a gente tivesse um incentivo grande, tô conseguindo viver bem, tô conseguindo garantir um patrimônio, seria outras coisas. Aí sim, aí vai por amor, vai por força de vontade, enfim. Mas no pádel, e como muitos outros esportes, não tô falando só do pádel, eu acho que tem muitos esportes aqui no Brasil que tá tendo uma visibilidade, mas não tem o incentivo financeiro, e a gente faz por amor muitas vezes, né? A maioria das vezes, né? Tu vai ver o futebol, tudo bem, tem aqueles que ganham milhões, mas quantos que ganham aí, não ganham um salário mínimo, sabe? E estão lutando para isso. Faz parte, né? A pequena parcela, enfim. E o esporte não é aquela questão de tipo assim, eu só vou jogar o quanto eu ganho. Né? Porque se tu não der o teu melhor, talvez alguém que poderia investir em ti e só jogar o quanto tu ganha, né? Ele pode estar não te enxergando, apostando em ti. Sabe que eu sou um cara de protesto, assim. Eu gosto de protestar, às vezes, por algumas coisas. E eu, cara, larguei de mão o futebol, assim. Sabe por quê, velho? Porque eu acho um absurdo o cara ganhar 1.500.000 por mês de salário, tá? E eu ficar me estressando em casa, comprando foguete, comprando não sei o que, brigando com os vizinhos por causa do cara que ganha 1,5 milhão. Talvez eu vou demorar uma vida inteira, né, pra ganhar isso. E ainda eles vão lá e perdem. Cara, porque assim, pra tu ganhar 1,5 milhão, tá louco, tu tem que ser muito bom. Tu entende? E tu não é. Então eu acho que assim, velho, assim, da minha grana, da minha vontade, do meu tempo, porque assim, a única coisa que tem valor efetivamente real, mas a gente não sabe quantificar, porque é o tempo da gente, né? Tu não tem como dizer quanto vale teu tempo se não for por uma questão de negócio e tal. Então assim, eu prefiro durante esse tempo que, o cara pode falar, mas isso dá adrenalina, dá emoção, dá... Ok, eu busco de outras formas, né? Então eu fico muito mais hoje para fazer bandeiraço de outros, apesar de não ser nem um pouco esportista e tal, mas prefiro muito mais dar espaço assim pra gente poder mostrar, né? Do que de outra forma. E eu queria te fazer uma pergunta, qual é que é a data do Mundial? Não, a gente não tem ainda. Mas geralmente é em outubro ou novembro. Normalmente são essas datas. Então, uma coisa que a gente vai fazer, pessoal, olha só, para quem tá assistindo a gente agora, que conhece a Fernanda, tá conhecendo agora a Fernanda, fica atento, tem oportunidade, tá, de estar patrocinando ela para viagem para Itália,
tá? Para esse esporte que é muito importante. Se tu não é um cara que curte patrocinar esporte durante 12 meses, então nessa oportunidade que ela vai viajar, pode estar assinando com tua marca. É muito mais legal e um pouquinho de todo mundo dá um montão. Né, um montão para ela estar bem e representar a gente também. E como que ela falou que muitas vezes o esporte é um ato de amor, um ato de dedicação, eu vou pedir um ato de amor agora, tá? Para te se inscrever no canal. A gente está fazendo isso também por nosso amor, para mostrar a Fernanda e tantos outros que participaram aqui com tantos conteúdos legais, né? Antes mesmo da gente ganhar qualquer coisa, a gente adoraria, né, ganhar o teu clique, o teu compartilhamento, a tua curtida, seguir a gente no Clube do Sucesso no Instagram, até porque, né, a gente tem o canal 14 da NET, que passa o Clube do Sucesso lá na Desto TV, também está passando, e claro, aqui no YouTube, Spotify, né, todas as segundas-feiras, 21 horas, tem programa novo. Então, assim, um clique teu, é um segundinho, se inscreve no nosso canal, que esse vai ser o nosso maior prêmio, né, Julian? É o maior prêmio. É o que a gente busca. Então, para nós, isso é uma grande vitória. Então, aproveita, já que não custa nada, né, um pouquinho só da tua atenção, que isso faz a gente permanecer com o Clube do Sucesso. E saber que através da história da Fernanda, ela vai inspirar muitas pessoas aí que talvez estão naquela fase de desistir, de não ir atrás do seu talento, do seu sonho, daquilo que queira fazer. Então, tu não deixa de ser uma inspiradora dessas pessoas aí. E aí eu gostaria de saber uma questão. Pré-campeonato, tu tá confiante de si, tu já treinou, tinha que treinar, agora tá prestes a jogar. Tu tem alguma rotina de dominar a tua mente, porque deve bater a ansiedade, né? Deve bater várias suposições de o que, o e se, né? Se eu ganho, se eu perco, se eu passo, se eu não passo, e o esporte assim, com todos devem acontecer. Tu pratica alguma rotina para tentar te manter relaxada ou com a mente no lugar para que isso não te atrapalhe na tua performance do jogo, no momento que tu precisa mostrar realmente, o vale tudo, né? Às vezes a mente, a mente, meu Deus, ela mexe muito com a gente, né? Eu passei por uma situação bem ruim no ano passado, como eu falei pra vocês, num torneio, em que eu e minha parceira, a gente tava indo muito bem, e do nada se foi, não sei o que aconteceu, a gente apagou, as gurias viraram e ganharam o jogo da gente. E o pós isso foi muito pior. Assim, tipo, coisas que eu não consigo pensar hoje naquele dia, porque ainda me atrapalha. E que foi o último torneio, o último brasileiro do ano. E nesse próximo brasileiro, nesse último que eu joguei, eu tava com essa... Não pode acontecer. O fantasma do isso passado. Aí, então, foi uma semana muito tensa pra mim, assim, ter que tomar remédio pra dormir, porque eu tava com uma ansiedade muito grande. Então, a gente começou... Daí eu comecei a trabalhar um pouquinho isso, mas ainda vou falar a verdade. Eu tento criar uma rotina pré-torneio, de dormir cedo, né, de acordar cedo, tipo, pelo menos 3 horas antes do torneio, pra estar bem ativa, comer bem antes, chegar no final, chegar próximo, daí tomar suplementação durante os jogos. Então, eu tento ocupar minha mente com outras coisas. Não tento pensar no pádel, na véspera do torneio, sabe? Eu tento não... Por mais que... Então, tento me distrair. Seja mexendo no celular, seja assistindo alguma coisa, seja qualquer coisa, sabe? Então, eu tento não focar nisso para não me deixar mais ansiosa. E no dia do torneio é a mesma coisa, mas a ansiedade vem, né? Meu Deus do céu. Esse último torneio, eu não era assim. Eu jogava bem tranquilo, assim, em torneios, eu não tinha esse problema. Começou agora, tipo, não sei se eu tô com muita pressão até minha, assim, de querer ganhar ou ter que ganhar, que agora tá sendo mais difícil. Vou falar bem da verdade, tá sendo bem difícil pra mim. Essa parte do mental. O mental tá
Tá difícil. E Fernanda, e agora tu falou que tu tem acompanhamento de vários, né? Tem de quiro, tem de nutri e tal, e tem acompanhamento psicológico? Não, eu não tenho, nunca tive. É tudo com o teu silêncio, Isso, assim. eu com a minha cabeça, meus pensamentos. Tá. Mas é uma coisa que eu tenho que investir, na verdade. E com a tua parceira, como é que é, assim, de quadra? Vocês conseguem ter uma conversa sobre isso? Ela é Gabi, né? Isso. Falou Gabi. Pô, tô falando com a Gabi, Gabi, olha só, eu tô um pouco mais ansiosa pra esse jogo, eu tô um pouco mais... Vocês chegam a falar sobre isso ou não entram em temas assim? Sim. E tu sente uma reciprocidade também da ansiedade dela? Ou é uma coisa mais de uma que puxa a outra, uma calma a outra? Na verdade, eu não tento falar isso antes do jogo, sobre o que eu tô sentindo. Porque eu acho que alguma coisa a gente tem que sempre, tipo... incentivar alguma com a outra. Se eu começar a falar da minha ansiedade, tenho medo que ela acabe tendo mais ansiedade ainda. Então, influencia ela. Então, eu acabo, sobre isso, eu acabo não falando. Mas eu sempre tento, a gente sempre conversa muito, assim, sobre o torneio, de como jogar, de como a gente manter a cabeça, de como uma erguer a outra, né? Então, a gente nunca se colocou pra baixo jogando. Nossa, a gente sempre jogou, assim, eu do lado dela me sinto bem tranquila jogando. Mas, claro, tem nossos fantasmas pessoais, né? Então, isso... E tanto é que quando acabou o jogo, a semifinal, que foi bem difícil, eu falei, Gabriel, depois do jogo, tava muito nervosa. Meu Deus, eu não conseguia quase respirar direito, de tão nervosa, com tanta ansiedade que eu tava, assim. Tu diz nesse último jogo de outubro, que vocês... Não, esse aqui. Tá. O de outubro foi um... Porque vocês ganharam da Argentina, né? Sim. Sim. O de outubro foi o PAN. Não, o PAN tava, como a gente tava jogando com a seleção, tava dominado. E tava mais de boas. Mas esse último brasileiro foi bem tenso. Mental, assim, falo de mental. Tanto é que no dia seguinte, segunda-feira, eu não conseguia me mexer de tanta dor. Tipo, me doía, jogo com o braço direito, me doía o braço esquerdo. Sim, eu me levantava pra respirar fundo e me doía tudo aqui, sabe? Então... A influência da tensão, né? A tensão que eu tinha, assim, sabe como... Quando tu segura, vai bater, assim, aí tu segura e fica no dia seguinte todo dolorido. Foi assim. E é uma coisa bizarra, assim, esse último torneio, que nunca tinha acontecido comigo. Acho que eu vou ter que procurar um psicólogo. Não, tudo ajuda, né? Ou o próprio coach, que seja uma pessoa voltada para uma mentoria onde que ela possa também estar te tranquilizando com outros caminhos, seja de ver aquilo que tá te transformando, porque geralmente a nossa mente tem o poder de transformar tudo em coisas muito mais grandiosas, onde que realmente não são, né? E tem uma máxima que diz, né? Os dois estavam tão nervosos que nenhum falou para o outro e eles venceram no final, né? Isso também, e eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, né? Eu perdi grandes negócios na minha vida por conta de não dominar a mente, né? E o grupo está numa expectativa tão grande em relação àquilo que eu ia apresentar, que a apresentação não estava ruim. Mas eu transformei ela na pior apresentação da minha vida, né? Fazendo com que aquilo simplesmente escorresse pelas mãos, porque, de fato, assim, eu transformei em um grande problema. E eu quero trazer uma questão, assim, muito específica minha, porque com o passar do tempo eu também aprendi que a última coisa que eu vou demonstrar no momento de tensão é medo, né? Porque tu sabe que no final tu vai morrer, né? Eu digo, no final é esse o fim que tu vai ter. Mais que isso tu não tem, né? E aí tu tem que estar consciente que tudo que podia ter acontecido antes não vai mais acontecer, aquele teu fim. E aí no Dale Carnegie tem uma dos exercícios que a gente faz, das dinâmicas, que é o que de pior pode acontecer na tua vida. E aí, beleza, tu começa do fim, né? Depois, o que tu pode fazer para minimizar a perda, ou aquilo que vai acontecer. E depois, assim, o que tu pode fazer para evitar que isso aconteça, né? Então, são 3 caminhos que tu faz. Então, cara, o final é, vou perder minha vida. O que eu posso fazer para diminuir isso, ou reduzir isso? Bom, eu posso fazer um tratamento para isso não acontecer. O que eu posso fazer para evitar? Fazer 100% do tratamento, que daí eu tenho uma chance. E eu lembro de uma situação logo que a minha esposa engravidou.
Cara, a gente descobriu com 12 dias que ela tava grávida. Então, 12 dias, tá ainda o embrião lá dentro, tudo se formando, né? E deu 30 dias, veio um sangramento, assim. Eu me lembro que eu tava na sala de casa e ela gritou, amor, vem cá, vem cá. Pá, olhou, tava sangrando, assim, né? Meu Deus. Cara, o que eu faço naquela hora? Me desespero, poderia ser, perco o controle, deixo ela no fim, né? Deixo ela no fim do pensamento, ou eu faço o que tem que fazer. Então a primeira coisa que a gente fez foi, tá, amor, o que tem que fazer? Falar com a médica. Falou com a médica que tem... Não, vai até a farmácia. Cara, eu saí assim, ó, desabando de casa, mas em momento nenhum demonstrei isso. E aí quando que eu voltei, que a gente deitou assim, porque, poxa vida, é uma situação que tu não sabe, né? Sim. O que eu fiz? Foi falar com o ChatGPT, né? Falei, ô ChatGPT, o que acontece? Minha esposa está com 30 dias de gravidez, está sangrando. Quais são as possibilidades deste sangramento estar acontecendo? O que pode estar gerando isso? Ele falou de 7 coisas. E uma coisa era aborto. Uma das 7 coisas era aborto. Então eu me preparei com informação e perguntei para ela. Né? Depois do ChatGPT, fui ler também no Google. E aí a pergunta que eu fiz para ela: quer falar sobre isso? Podemos falar. E aí eu perguntei: o que de pior pode acontecer? Ela disse: eu não quero mais conversar. Né? Porque, claro, na resposta seria o aborto. A pior das coisas que pode acontecer. E a mente dela ela foi tão direcionada para isso que naquele momento bloqueou todas as possibilidades que não eram aborto, que poderiam ser outras coisas. Tudo acalmou. E aí eu falo para vocês assim, o momento foi tão... Teoricamente eu não podia desabar, tinha que me manter firme, porque se eu desabo naquele momento, qual que era o sentido daquilo? A gente tinha que fazer ainda uma eco de manhã, tinha um caminho a fazer. Quando que a gente chegou na eco, que começou e chegou lá, e o coração tava bombando. Cara, tipo, tu renasce de novo, assim. Só que, eu não sei se você já ouviu falar, Fernando, de estado de flow. Já ouviu esse conceito de estado de flow? Eu tentei entrar em estado de flow, que é um estado de flow, é uma ultra concentração, tá? Que tu praticamente sai do estado normal que tu está e tu bota toda a tua energia, só que assim, um negócio que é meio sem... Não que é sem controle, assim, mas toda aquela dor que tu sentiu depois até no braço esquerdo, provavelmente tu estava num estado de flow tão grande, de adrenalina lá em cima, que tu tá botando tanta energia, tudo que a força que tu tá produzindo é muito maior, muitas vezes, da própria força que tu imagina que tu tem. É uma tensão inconsciente, praticamente. Só que o nível de concentração te leva tão... Que quando que eu vi o coração batendo, cara, eu fiquei 2 dias todo dolorido. Porque era uma tensão tão grande em mim, tava sentindo. Tá? Só que o que acontece? Eu me mantive muito focado que eu já fiz o exercício que eu aprendi no curso. Então, o que de pior? Eu já estava contando que eu estava indo para lá com a notícia que, ó, foi um aborto, a coisa está acontecendo, beleza, o que a gente faz a partir de agora, né? Então, eu acho muito importante quem assistiu até aqui e ouviu essa história, que se for psicólogo, nos conhece, tem os nossos contatos e tiver interesse também de estar dando um suporte nesses momentos de tensão, de ansiedade para a Fernanda, né, certamente vai ser muito legal, né? Eu vou aproveitar, cara, essa tua colocação aqui sobre pensar no pior, e eu queria saber se vocês, no torneio ou no pré-torneio, vocês pensam no pior, ou discutem, por exemplo, tu e a tua parceira lá, no pior, ou esse pior ele tá inconscientemente, as duas pensam, mas não se falam. Cara, eu vou te falar que eu tento não pensar no pior. Eu sempre tento mentalizar, eu vou ganhar, entendeu? Pra não já me colocar pra baixo, não entrar como derrotada. Então, nessa situação, eu tento não pensar na derrota, não pensar no segundo lugar. Eu penso em, não, a gente vai ganhar. E eu falo pra minha parceira, se caso não der certo, nossa parceria, eu falei, parceira, não, esquece, a gente vai ganhar, a gente vai entrar, eu quero que tu mentalize isso, a gente vai ganhar esse torneio, sabe? Então, isso a gente sempre tem, eu sempre tento entrar na mente assim, mentalizar eu no pódio, em primeiro lugar. No pior, né,
Se acontecer, acontecer. Vai ter aquela decepção, porque igual se a gente perder mentalizando ou não, a gente vai ficar mal. Não, porque acontece que vai acontecendo o pior, na verdade. Durante o jogo, ele vai acontecendo. E tu prevê que a coisa não tá indo bem. Isso. Então, na verdade, é tu que tem que tomar o controle no momento, tu com mais alguém, enfim, para tentar reverter a situação, porque a coisa vai acontecendo. É por isso que quem tá de fora tem que dar aquela parada, né? Às vezes por isso que no vôlei, né? Principalmente o time desandou, tu tem que parar, vamos de novo, volta, concentra, vai de novo. Principalmente quando tu tá ganhando e tá bem confiante, com alegre, e daí do nada simplesmente começa a cair. Tu já tá praticamente... exatamente isso que aconteceu. A gente já ganhou o primeiro set de 6-0. Tava ganhando o segundo set de 4-1. E elas viraram 7-6, 6-4, se não me engano. Entende? Então, por isso que esse torneio foi um baque. Vocês lembram daquele brasileiro que ele estava nas Olimpíadas para ser... Ele ia ser primeiro lugar nos 40 na maratona, eu acho que foi. Não era Marcelino, eu não me lembro o nome dele e tal. Aí foi empurrado. Aí um maluco se abraçou nele, e aí quando que ele voltou... eu imagino que ele estava em estado de flow ali, naquele ritmo. Quando voltou, o cara estava muito na frente, assim. Só que o ritmo que ele voltou, no final, né? E aí tu fica torcendo, dizendo assim, tomara que o segundo lugar seja... Espere ele, deixe ele... Porque ele estava, né? Ele foi totalmente prejudicado por isso. Ele ficou em terceiro lugar, né? Foi medalha de bronze e tal. Aí. E como isso acaba afetando. Fernanda, quero te dizer o seguinte. Foi tão bom, eu olhei agora, assim, o tempo passou, né? E a gente começa a se encaminhar para o final, mas para te dizer que sensacional poder dividir esse momento contigo. Dizer, eu não te conhecia, tá? Porque como eu falei, eu sou meio desligado do esporte, mas pela tua história e tal, vai ter um Bento Gonçalvense como o Julian, como eu, que a gente vai estar torcendo por ti, né, nisso, e pelas próximas gerações que tu vai inspirar também para seguir o caminho teu. Mas nessa reta final aqui do nosso programa, eu queria que tu pelo menos tentasse assim compor dicas para quem está entrando hoje para o esporte, quem está querendo tornar isso como uma profissão paixão, assim. Sim. Porque é uma profissão para ti muito mais despender dinheiro e tempo, né? Do que haver um grande reconhecimento, assim. O reconhecimento tu te encontra quando tu encontra o primeiro lugar, certo, né? Mas umas 5 dicas que tu considera, assim, interessante para deixar pro pessoal que tá pensando em trilhar esse caminho, em qualquer esporte, tá? Certo. Como alimentar essa paixão de uma forma legal, assim, né? Tá. Dedicação. Acho que pra mim, eu acho a principal é tu querer, né? Essa dedicação que eu vejo que não... que tá faltando muito, assim, eu vejo, não sei se é por falta de incentivo ou o quê, mas eu acho que é uma grande... uma grande dica, assim. Vamos ver, dedicação... persistência, não desistir, né? Não vai ser na primeira vez que vocês vão ganhar, pode ter certeza. Eu falo para os meus alunos que eu, com certeza, já perdi muito mais do que eu ganhei. Então, todos esses anos aí, eu tô começando a ganhar agora, 3 anos para cá. Eu tô há 10 anos nessa vida de ganhar, perder, ganhar. Então, eu acho que isso é bem importante. Que mais? Falei dedicação, persistência. Deixa eu ver. Porque às vezes as pessoas elas enxergam só esse teu momento de ganhar, né? Isso e aí quando só vê o final, né? Aí só que quando vai começar a arregaçar as mangas e ver o que precisa, desiste muito logo, porque é legal o pódio, é legal os holofotes, é legal, tu é boa, né? Tu é campeão. Mas o que tem por trás é o que é mais legal ainda. É o que é mais merecedor ainda. É o caminho, né? É o caminho. Eu acho que tem que trilhar o caminho, não adianta. E é um ciclo, tu tem que passar por essas etapas, eu acho. Eu acho que o que me fez crescer muito no padel foi ter passado por essas etapas. Desde aquela convocação que foi cortada, desde também uma lesão no meu ligamento, no meu joelho, né? Que fiquei 6 meses parada. Aí
de novo, uma decepção no pádel, depois um Pan-Americano ganhando sobre a Argentina. Então, isso acho que a trilha que a gente faz é bem importante, né? Então esses tropeços, como a gente fala aqui sempre nos negócios, né? Esses tropeços, eles fazem parte para tu voltar mais forte. Mais forte, isso aí. Eu acho que isso é bem, bem importante a pessoa saber disso, né? Que isso vai acontecer e que tem que seguir. E tem que tentar treinar mais, focar mais, né? Então, pode ser o foco, focar. E eu ia complementar uma coisa assim da minha percepção, é que às vezes quem tá dentro não percebe, né? Paixão, né? Porque tu exala paixão, assim, ao esporte, porque, de certa forma, o esporte, ele é o tempo todo um negócio pra te desistir. Sabe? Porque, claro, tu vai treinar mais, né? Tu vai buscar, tu tá tentando superar, mas o que ele tá te mostrando, e vamos pensar, né? Olha só, tu quase desistiu quando que tu te machucou, que não tem nada a ver com perder jogo. Tu quase desistiu quando que tu não foi convocado, que não tem nada a ver com perder jogo, né? E também tu quase desistiu quando que perdeu um jogo. Então, essa composição de vários pilares é o que vai fazendo com que tu vá se forjando como um atleta. E como pessoa também. E aí que tá, né? O atleta. Acho que quando que tu é atleta, é a mesma coisa assim. Eu fui pra academia, né? Cara, eu fui treinar na academia. É diferente quando que tu vai pra uma academia para treinar e quando que simplesmente tu vai pra academia para fazer qualquer outra coisa. Né? Quando que tu leva a sério o treino, mesmo que não seja para nada, mas é para te ter uma postura melhor, para te ter um resultado melhor, para te ter uma saúde melhor, então é o objetivo de cada um, né? Mas eu digo, essa inspiração que tu traz relacionado à tua paixão é o que efetivamente garante a perpetuação, né? Porque ao longo da história, se a gente for olhar desde quando tudo começou lá atrás, e tá falando de Roma, usaram para um esporte e matar outras pessoas, né? Dentro de um campo de batalhas e tal, a gente percebe como que o esporte, né? Por trás dele não é só o ato final, e o grande ato final é o jogo, é a decisão, né? Mas é tudo que está por trás que vai forjando efetivamente. Então, foi muito legal, assim, eu achei que foi muito massa, bem mais do que eu esperava, porque eu tava pensando quando a gente tava falando, agora a gente precisa trazer alguém do esporte e tal, né? A gente falou, tem a Fernanda Barra, que ela já foi campeã e tal, o cara, falei, tô bem desligado, porque eu tô desligado de esporte e tal, e daí eu falei, cara, vai ser super desafiador o programa, mas ao mesmo tempo super como um negócio assim para nos despertar, porque te ouvindo traz uma grande motivação de saber assim, o que ela sente? Será que eu for jogar eu vou sentir também? Né? Porque isso geralmente é muito compensador também. Né? E às vezes o pódio é contemplar a jornada bem trilhada, né? Porque tu olhar assim, valeu cada segundo, valeu cada minuto, quando eu não queria, e hoje comprovou que valeu, né? Eu falo que o PAN, esse último PAN que foi o que... Porque eu tava assim, eu tava na deprê, assim, quando eu perdi aquele brasileiro, eu tava na deprê, vou ter que ir pro Pan-Americano, sabe? Daí tu já pensa, vou ter que ficar 10 dias longe da minha filha, né? Tu já pensa tudo nisso, né? E aí depois, aí eu lembro uma mensagem de uma amiga, que uma amiga mandou, Fernanda, olha todo o caminho que tu fez, tu é muito boa, não vai desistir, olha, tu tá na seleção brasileira, vive esse momento, né? Vive esse momento que tu tá aí. Esquece, aqui a gente vai cuidar da tua filha e tal, mas vive o momento ali, né? Daí eu pensei, tem razão, vou viver ali, vou viver esse PAN, assim, vou viver essa vida de atleta, sabe? E foi muito bom, assim, foi maravilhoso. Foi difícil ficar longe da minha filha, meu Deus, foi a coisa mais difícil. Mas eu vivi esse momento, sabe? Esse momento de atleta e foi muito bom. Então, deu aquele gás que a gente precisava para continuar nesse caminho, né? E hoje não me arrependo, né, de nada, mas a gente fica muito, muito feliz com tudo que está acontecendo depois de todo esse caminho trilhado, né? Enfim. E as escolhas, né? Tu escolheu, certo? Ir pro PAN, né? Isso aí. Legal. Tem mais um, né? Pra falar. Deixa eu pensar, me ajudem.
Não, acho que a... Não, muito bom. É que tem tantas coisas que tá falando no meio do caminho. A gente coloca 5 e o pessoal que nos assistiu volta o vídeo e a gente sempre procura colocar 5 como uma fórmula, mas em toda a nossa entrevista, toda a conversa da Fernanda, tem muito mais do que 5 dicas aqui que podem te levar a conseguir o teu pódio, conseguir o teu troféu, subir no teu pódio, né? Então fica aqui essa mensagem da Fernanda sobre a superação, de certa forma, né, que ela teve aqui. E para finalizar aqui a nossa conversa, curta esse vídeo, compartilha e se inscreva no nosso canal. Então, Fernanda, mais uma vez, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí. Foi muito legal mesmo. E você que está em casa, tchau. Até segunda que vem. Até mais.